Acompanhe os destaques do primeiro debate presidencial. Começa a engrenar a disputa eleitoral. Nesta quinta-feira, 9, aconteceu o primeiro debate entre os presidenciáveis com transmissão da Band e do YouTube às 22 horas. Acompanhe na Sputnik Brasil os principais destaques e a cobertura. Os participantes do debate foram Álvaro Dias, Podemos, Cabo Daciolo, Patriotas, Ciro Gomes, PDT, Henrique Meirelles, MDB, Jair Bolsonaro, PSL, Geraldo Alckmin, PSDB, Guilherme Boulos, PSOL, Marina Silva, Rede. O ex-presidente Lula, líder nas pesquisas de intenção de voto, pediu à Justiça para participar do debate por meio de videoconferência de sua cela em Curitiba. Mas o pedido foi negado e o PT realizou um debate paralelo nas redes sociais no mesmo horário do evento da Bandeirantes. Participaram Fernando Haddad, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e Manuela Dávila, PCdoB. Ordenar as mensagens 1h26. Eu, se fosse executivo de TV, contrataria agências de fact-check para confirmar, ou negar, ao vivo o que falam os candidatos. Fizeram nos EUA com os debates de @real Donald Trump e @Hillary Clinton. Temos atimos porte fazendo isso no Brasil, at Agência Lupa e Adeus Fatos. Positivamente por Álvaro Dias, vai ser meu ministro. Negativamente por Ciro, ganha auxílio moradia. Outro citado que não é candidato foi Deus. Se lançar, leva, João Paulo Charlot, @jcharlo, 10 de agosto de 2018, 1h14. Está encerrado o primeiro debate dos presidenciáveis, 1h07. Em seu discurso final, Bolsonaro disse que o Brasil precisa de um presidente que não admita ideologia de gênero e que imponha escola sem partido. O candidato também afirmou que, como presidente, irá deixar para trás o comunismo e o socialismo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, afirmou Bolsonaro. 1h05. Eu fui uma exceção, passei por uma pequena fresta, como muitas mulheres honestas, trabalhadoras, diz Marina Silva. A candidata da Rede também afirmou que a população não pode ser trocada pelo Centrão. 1h03. O juiz Sérgio Moro recebe auxílio moradia sendo proprietário de imóvel em Curitiba. Detalhes em https://t.co/discip4d. Durantio. Detalhes em https://t.co/discip4d. Já Boulos afirma que pretende extinguir benefícios. Auxílio moradia, auxílio terno, auxílio viagem para Miami. É uma esculhambação que vamos ter que enfrentar, diz o candidato do PSOL. 0h39. Bolsonaro defende sua candidatura ao dizer que o Brasil precisa de um capitão do exército como presidente e um general como vice. Boulos rebate e provoca capitão que foi expulso por querer jogar bomba lá em algum lugar. Bolsonaro pede e consegue direito de resposta. Nele, acusa Dilma Rousseff de usar bombas como método político. O candidato do PSOL pediu direito de resposta, mas não conseguiu. 0h36. Marina Silva sente os impactos da agenda ambiental mundial das políticas de Trump. 11h15. 29 de maio de 2017. Marina Silva, ex-candidata à presidência de 2010 e 2014, ex-ministra do Meio Ambiente e atual líder do partido Rede Sustentabilidade, concedeu entrevista exclusiva à Sputnik Brasil em que fala do desmonte e retrocesso da agenda ambiental do Brasil.
Mostrar mais 0 hora e 31 minutos. Campeão mundial de agrotóxicos, Brasil prejudica pequeno produtor e população. Exclusivo 14 horas e 11 minutos. 11 de junho de 2018. O Brasil é hoje o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Muitos destes produtos estão banidos em seus países de origem por seus riscos à saúde e encontram nas leis brasileiras uma guarida e um mercado próspero. A Sputnik Brasil traz entrevistas e relatos dos impactos dos agroquímicos na população e no meio ambiente. Mostrar mais 0 hora e 31 minutos. Agrotóxico não é remédio, diz Marina Silva. O uso dos defensivos agrícolas está em pauta em Brasília com o chamado Projeto de Lei do Veneno, que pretende flexibilizar o uso destes produtos químicos no país. O Brasil já é o maior consumidor e mercado mundial de agrotóxicos. 0 hora e 28 minutos. Moro recebe auxílio moradia mesmo tendo imóvel próprio. 11 horas e 59 minutos. 2 de fevereiro de 2018. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, recebe auxílio moradia no valor de R$ 4.378, apesar de possuir um imóvel de 256 metros quadrados no bairro do Bacaxeri, em Curitiba. Mostrar mais 0 hora e 27 minutos. Pedir um reajuste de salário, em uma hora dessas, me parece uma atitude assintosa pelo que passam os milhões de desempregados brasileiros, diz Ciro Gomes sobre o reajuste de 16,38% do salário do ministros do Supremo. Atualmente em 33,7 milhares de reais, os vencimentos dos ministros do STF servem de base para magistrados de todo o país e poderá ultrapassar 39 milhares de reais. O candidato do PDT também relembra que o juiz Sérgio Moro recebe auxílio moradia mesmo sendo dono de imóvel próprio. 0 hora e 16 minutos. Lula desiste de recurso no STF. 19 horas e 4 minutos. 6 de agosto de 2018. A defesa Lula desistiu nesta segunda-feira, 6, de um recurso no Supremo Tribunal Federal, STF, que tentava suspender a prisão do ex-presidente até que sua detenção fosse analisada por cortes superiores. Com a medida, Lula poderá ganhar mais tempo caso sua candidatura à presidência seja barrada pela Justiça Eleitoral. Mostrar mais 0 hora e 15 minutos. Cabo Daciolo diz que existe um plano comunista para tornar toda a América Latina um só país. A União das Repúblicas Socialistas da América Latina, URSAL. Ciro Gomes rebateu: a democracia é uma delícia, uma beleza. E eu dei a vida inteira, e continuarei dando, mas ela tem certos custos. 0 hora e 6 minutos. Debate no STF prova que descriminalização do aborto ainda está longe de consenso no Brasil. 17 horas e 42 minutos. 7 de agosto de 2018. Terminou nesta segunda, 6, o debate convocado pelo STF em torno da ação de descumprimento de preceito fundamental pela descriminalização do aborto, a DPF. A Sputnik Brasil conversou com duas entidades convidadas à audiência, o Movimento Brasil Sem Aborto e o Católicas pelo Direito de Decidir. Mostrar mais 23 horas e 55 minutos. Marina pergunta a Ciro sobre as obras da transposição do Rio São Francisco. Inacreditavelmente daquela época pra cá, ainda não acabou, diz Ciro. O candidato do PDT prometeu retomar as obras. Ele também prometeu retomar o crescimento por meio de obras da construção civil. 23 horas e 51 minutos. Sou servo do Deus vivo, diz Cabo Daciolo em bate-papo com Bolsonaro. 23 horas e 42 minutos. O Bolsa Família é um ótimo programa e pretendemos ampliá-lo, diz Alckmin. Meirelles retruca e relembra críticas do PSDB ao Bolsa Família. 23 horas e 40 minutos. Exclusivo. Autor da PEC explica por que
propôs o fim do foro privilegiado 19 horas e 46 minutos 31 de maio de 2017. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira, 31, a PEC, proposta de emenda constitucional, de autoria do senador Álvaro Dias PVPR, que estabelece restrições à prerrogativa de foro, instituto mais conhecido como foro privilegiado. Mostrar mais 23 horas e 38 minutos. Álvaro Dias diz que convidará o juiz Sérgio Moro para ser ministro da Justiça caso seja eleito. 23 horas e 32 minutos. MBL versus Facebook, a cruzada contra a checagem de fake news. 10 horas em ponto. 24 de maio de 2018. Após a decisão do Facebook de controlar a difusão de notícias falsas em parceria com agências de checagem dos fatos e o consequente ataque de movimentos como o MBL e a Iniciativa, o tema das fake news ganha protagonismo no cenário político nacional. A Sputnik Brasil analisa as principais implicações desta guerra de informação. Mostrar mais 23 horas e 29 minutos. Bolsonaro defende criar o maior colégio militar do país, em São Paulo, no Campo de Marte. O candidato defendeu os colégios militares e a autoridade para melhorar a educação do país. Ciro Gomes, por sua vez, ressaltou que 77 das segundo 100 melhores escolas públicas do Brasil estão no Ceará, estado que governou. 23 horas e 44 minutos. Controle e intervenção, esterilização forçada e a tutela do Estado sobre o corpo da mulher. 11 horas em ponto. 17 de julho de 2018. 3 casos de esterilização involuntária que vieram à tona somente no último mês reabrem feridas sobre o arbítrio do poder público e hospitalar em relação aos direitos reprodutivos da mulher. A Sputnik Brasil traz relatos e análises de como certos corpos são marcados para não reproduzir. Mostrar mais 23 horas e 23 minutos. Ninguém é a favor do aborto. O que somos a favor é de que as mulheres possam decidir, diz Boulos. O candidato do PSOL ressalta que o tema deve ser tratado no SUS, e não pelo Código Penal. Mais uma vez, Boulos relembra a vereadora Marielle Franco. Já Marina Silva diz que aborto é um tema de ordem filosófica, moral e religiosa, e que deve ser defendido por um plebiscito. 23 horas e 21 minutos. Muitos venezuelanos chegam ao Brasil desnutridos, diz médica que trabalhou na fronteira. 15 horas e 3 minutos. 10 de julho de 2018. Apenas no ano passado, aproximadamente 18 mil venezuelanos solicitaram refúgio ao governo brasileiro. Organizações de defesa de direitos de imigração dizem, no entanto, que esse número é ainda maior se levarmos em consideração o número de imigrantes que não entram com um requerimento para obter o status de refugiados. Mostrar mais 23 horas e 20 minutos. Henrique Meirelles defende que os refugiados da Venezuela devem ser recebidos pelo Brasil. Álvaro Dias também afirma que os venezuelanos devem ser bem recebidos no Brasil. 23 horas e 14 minutos. Do apagão à retomada. Qual será o papel do Brasil no mundo após as eleições 2018? 11 horas em ponto. 7 de agosto de 2018. Em edição especial sobre as eleições presidenciais de 2018, a Sputnik Brasil traz uma análise sobre o papel da diplomacia brasileira no atual cenário político. Os brasileiros podem esperar uma ruptura e maior engajamento do país nos assuntos internacionais. Mostrar mais 23 horas e 11 minutos. Vou lembrar, 32 milhões de brasileiros estão na informalidade correndo do rapá, diz Ciro Gomes, em novas críticas à reforma trabalhista. A gente tem que fazer uma reforma que proteja o trabalhador. O candidato do PDT também critica a reforma da Previdência proposta por Michel Temer, MDB, que acabou não aprovada.
Alckmin, novamente, defende a reforma trabalhista e diz que ela serviu para acabar com a excrescência da contribuição sindical. 23h09 TV. A exposição. Sob esse critério, Alckmin foi o vencedor do primeiro bloco do. E Ciro, o maior perdedor porque mal falou, foi escanteado pelos outros. Até porque é arriscado debater com ele. José Roberto de Toledo, @0Toledo, 10 de agosto de 2018, 23h07. Cabo Daciolo diz que falta amor no país, mas afirma que faltam medidas enérgicas para combater a violência contra as mulheres. 23h06. Tem o projeto de lei que visa a castração química para o condenado por estupro, disse Jair Bolsonaro. Detalhes em https://t.co/discip4d. Já Bolsonaro fala que a violência cresce no Brasil por conta equivocada política de direitos humanos, e diz que o cidadão de bem está desarmado, enquanto os bandidos carregam armas. O deputado federal defende a venda de armas de fogo. 23h18. Eram 13 mil pessoas assassinadas em São Paulo em 2001 e reduzimos para 3.503 em 2017, disse @Geraldo Alckmin. Detalhes em https://t.co/discip4d. O candidato do MDB foi ministro da Fazenda de Michel Temer, MBD, e presidente do Banco Central durante o governo de Lula, PT. 22h43 em aceno a eleitores de Bolsonaro. Alckmin volta a prometer armas no campo. 21h49. 1º de julho de 2018. O antigo defensor do Estatuto do Desarmamento, Geraldo Alckmin, PSDB, voltou a afirmar que pretende flexibilizar a posse de arma no campo. Mostrar mais. 22h43. Marina acusa Alckmin de fazer alianças com o Centrão e diz que as alianças o impediram de fazer mudanças. O tucano defende-se prometendo menos impostos e dizendo que o Brasil vive um regime pluripartidário. 22h37. Bolsonaro fala sobre abrir a caixa preta do BNDES, com Álvaro Dias, e o acusa de ter um vice vindo de lá. O vídeo do candidato do Podemos é Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do Banco Estatal. Não permitiremos que nosso governo empresta para ditadores sanguinários, diz Dias. Os recursos do BNDES não construíram o metrô na Venezuela. 22h28. Cabo Daciolo defende o fim das urnas eletrônicas e a volta do voto impresso. Fraudes comprovadas. 22h26. Verdadeiro. Há 4 anos estávamos aqui e foi anunciado pela Band que a questão da criminalidade e mortes violentas estavam em torno de 59 mil ao ano. Chegamos nos dias de hoje com 63 mil pessoas assassinadas, diz Marina Silva. Siga https://t.co/tpwojk4kd. Meirelles nem Lula nem Temer, mas tascou frase de efeito, ao contrário do que muitos pensam aqui. Emprego não se cria no grito. Daniela Lima, @DanielaLima_, 10 de agosto de 2018, 22h24. Respondendo a Ciro Gomes, Alckmin defende a reforma trabalhista de Michel Temer, MDB, e diz que as relações trabalhistas no Brasil foram modernizadas. Ciro diz que a reforma trabalhista introduziu
uma selvageria no mundo do trabalho que precisa ser revista. 22 horas e 21 minutos. Bolsonaro emprega funcionária fantasma. 11 horas e 32 minutos. 12 de janeiro de 2018. O deputado federal Jair Bolsonaro, PSC Rio de Janeiro, emprega uma funcionária fantasma em seu gabinete. Mostrar mais 22 horas e 18 minutos. Guilherme Boulos acusa Bolsonaro ser racista, machista e homofóbico, e pergunta sobre funcionária fantasma do deputado federal. Bolsonaro defende sua empregada e diz que seu patrimônio já foi devassado pela Procuradoria-Geral da República. Ele também acusou Boulos de ser desqualificado. 22 horas e 12 minutos. Lula vai ser candidato nas eleições 2018? É uma das principais perguntas sobre eleições nas últimas 24 horas no Brasil. A campanhas buscas tempo real com nossa página sobre o. Veja nossa página especial sobre o. https://t.co/cu8abq.twitter.com/isque0xpric Google Trends Google Trends 10 de agosto de 2018 22 horas e 3 minutos tem início o debate com Álvaro Dias respondendo sobre emprego no Brasil. 21 horas e 45 minutos. Facebook abre registro para candidatos que desejam pagar anúncios. 16 horas e 1 minuto. 9 de agosto de 2018 o Facebook abriu o processo de registro para candidatos e partidos que vão divulgar propaganda eleitoral pela plataforma. Mostrar mais 2138 UE Eduardo Jorge 43 chegamos ao dia no Twitter para criticar a fala do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad PT, de que apoiaria Geraldo Alckmin PSDB, em um eventual segundo turno contra o próprio Bolsonaro. O ex-capitão do exercito também criticou o vice de Marina Silva, Eduardo Jorge 2133 QUEM canta-se os mails espanta. A caminho do debate da band. https://t.co/cu8abq.twitter.com/m6u0f9xh50 Google Trends Google Trends 9 de agosto de 2018 21 horas e 29 minutos. Projeto com 24 veículos de comunicação quer combater fake news. 20 horas e 52 minutos. 9 de agosto de 2018 o projeto Comprova reúne jornalistas de 24 veículos de comunicação e pretende unir esforços para evitar a proliferação de notícias falsas durante a eleição presidencial deste ano. A Sputnik Brasil entrevistou um dos participantes da iniciativa para entender como funcionará o projeto. Mostrar mais ao vivo. Acompanhe os destaques do primeiro debate presidencial.